E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Lucas Siege, professor de biologia de vocês. Nós vamos para a nossa segunda aula. Na semana passada, nós introduzimos um conceito muito interessante, que é dos soros e vacinas. Iniciamos o tema biotecnologia e hoje a gente vai dar continuidade a um tema muito interessante também, que é o pavor de muitas pessoas, que principalmente a galera que está no terceiro ano, mas ela é essencialmente importante para as principais provas dos principais vestibulares do nosso país, e isso, o Enem não foge disso, né? Sempre vai cair esse tema no Enem. A aula passada foi um apanhado geral sobre soros e vacinas, justamente porque era um palpite pessoal meu de que a prova do Enem vai conter alguma questão, ou algum texto, ou talvez até mesmo uma, algum tema de redação a respeito de soros e vacinas, né? Só que hoje a gente vai introduzir um conceito, né, essencialmente importante para as provas, para as principais provas do nosso país, que é a genética, tá bem? Para a gente dar continuidade ao tema biotecnologia, eu preciso introduzir para vocês alguns conceitos que a gente aprende na genética, ok? E isso vai ser muito importante para que vocês assimilem, sedimentem todas essas informações que eu vou trazer para vocês, para aplicar nos outros termos, nos outros conceitos e nas outras matérias que a biotecnologia vem trazer para a gente, né? Igualmente importantes. Tá bem? Então, a aula passada foi uma aula contextualizada. Essa aula daqui vai ser um pouco mais conteudista, né? Lembra que eu falei que a biologia pode ser um pouco complicada porque tem alguns nomes? Pois é, então a aula de hoje eu sugiro vocês pegar um caderninho, pegar uma caneta, anotar os principais pontos que eu vou enfatizar aqui e sempre que tiver dúvidas, vamos anotar e vocês podem usar a tecnologia para me perguntar, né? Seja através do e-mail, seja através do Instagram, seja através da nossa sala de aula que eu vou criar, que eu acho que já está criada, né? O pessoal do projeto criou para nós, que é a plataforma do Google Classroom, ok? Então vocês podem estar perguntando, seja para mim, seja para os monitores, qualquer dúvida que virá a surgir, ok? Então, para a gente começar a genética, não se apavorem, tá, gente? Genética, às vezes, pode ser um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, mas ela não é isso tudo. Tem gente que detesta a genética, eu sou o contrário, eu adoro genética, né? Então, a galera que não gosta de genética, presta bastante atenção na aula de hoje, porque é um tema que está sempre caindo nas provas, então, infelizmente, você vai ter que estar sabendo para você estar preparado para as provas que você vai prestar, não é? Para os exames que vão surgir durante a vida. E principalmente o Enem no final do ano. O Enem com certeza vai cair genética, todo ano cai, então principalmente os principais conceitos têm que estar bem sedimentados na mente de vocês. E para você que gosta de genética, vem comigo, vamos se deliciar nesses conceitos. Tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais, ok? Então, iniciando, o que é a genética, né? Por que é importante a gente estudar ela? Por que é importante eu saber os genes, os alelos, se é azão, 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 azinho? Calma, 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 a gente vai ver isso tudo, ok? Mas por que eu tenho que estudar isso? A genética ela é o estudo da hereditariedade, né? Que nada mais é do que o estudo das gerações, né? Da transmissão dos genes. Os genes, eu vou sintetizar um conceito aqui, ele é a sua informação, a informação mais importante do seu corpo, né? Os genes vão informar a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, a cor da sua pele. Ah, mas Lucas, é só cor? Não, tipo sanguíneo também, a sua altura,
a sua predisposição para uma doença, a sua predisposição a esportes, a sua predisposição a determinadas áreas do conhecimento. Então, os genes vão estar envolvidos em diversas funções do nosso corpo, né? Então, é muito importante a genética nesse sentido. Então, ela vai estudar a hereditariedade, né? Aquilo que é passado de pai para filho, de geração em geração. Vai ser uma ciência que vai estudar os genes, seja ela na sua estrutura, na sua função e principalmente na sua transmissão, né? A hereditariedade vai passar de pai para filho, de mãe para filho, ou seja, de geração para geração. Eu gosto de dizer que os genes, eles vão garantir a sua identidade. O DNA, em geral, né, quando a gente fala em genética, a gente pensa logo no DNA. Vai estar relacionado à sua identidade. Não existe nenhum outro DNA, né, falando de indivíduos diferentes, que seja idêntico ao seu, né? Nós estamos falando aqui de gêmeos idênticos, né? Isso é um outro assunto que a gente vai tratar mais para frente. Mas, tratando de espécies e indivíduos diferentes, o nosso DNA, o nosso material genético, possui uma identidade. E os genes compõem esse DNA, garantem essa identidade. Então, mas, poxa, Lucas, o que eu preciso estudar genética? Por que sempre cai no Enem? Por que sempre está presente nas principais provas? É justamente, né, eu também gosto de dizer que a genética ajuda a responder as três principais dúvidas da humanidade, né? As três principais perguntas, que seria o que somos, por exemplo. O que somos? Eu acabei de dizer, né? A genética é a nossa identidade, né? Ele diz o que eu sou, a cor do meu cabelo, diz a cor dos meus olhos, diz o meu tipo sanguíneo. Então, fala o que eu sou, quem eu sou. Me distingue dos outros indivíduos, dos outros seres vivos. Ajuda a responder também de onde eu vim, né? A herança, a hereditariedade, o que eu herdei do meu pai, o que eu herdei do meu avô, isso em pontos de vista genético, né? O que eu herdei da minha mãe, né? Será que eu herdei a cor do olho da minha mãe? Será que eu herdei o tipo de cabelo? E assim por diante. Tipo sanguíneo, né? Ah, meu tipo sanguíneo é igual ao da minha mãe. Meu tipo sanguíneo é igual ao do meu pai. E assim por diante. Também ajuda a descobrir para onde a gente vai, não é? No estudo da hereditariedade, dá para eu ensaiar como é que seriam os meus futuros filhos. Dá para ensaiar, né, ou imaginar, através da engenharia genética, como é que o meu filho poderia nascer, se ele teria uma doença ou não, qual a probabilidade de ele adquirir uma doença ou não, dependendo da pessoa que eu vou casar e assim por diante. Então, a gente consegue, através da biotecnologia, descobrir muitas coisas futuras através da genética. Então, eu gosto de dizer que a genética ajuda a responder essas três grandes perguntas. Mas não só isso. Eu posso lembrar também daquela série famosa, CSI, que onde sempre tem um investigador que vai estar falando ou tentando descobrir quem é o assassino através de uma amostra de DNA, né? Ou tentando descobrir quem atacou a determinada vítima através dessa amostra, né? Estudos de câncer também. Olha só que importante. A genética pode estudar isso. Significa que a probabilidade de eu ter uma doença genética, se alguém na minha família tem, é muito maior quando não há registros na família. Significa que eu vou ter? Não, né? Genética estuda as probabilidades. A gente vai ver isso mais para frente. Além disso, né, para a gente finalizar, existem os testes de paternidade também. Descobrir quem é o pai de uma determinada criança, certo? Então, a genética está sempre introduzida na mídia, está sempre introduzida nos noticiários, sempre dissolvida esses conceitos nos mais
variados problemas do nosso cotidiano, tá bem? Então, por isso que é importante a gente estudar a genética de todos esses termos que eu falei aqui agora. Então, pessoal, vamos sintetizar alguns termos, alguns conceitos extremamente importantes que tem que estar bem sedimentados na mente de vocês para que vocês possam compreender as demais aulas e, principalmente, possam compreender os exercícios e as questões que vão surgir na prova do Enem, ok? Esses termos aqui a gente vai destrinchá-los totalmente nessa aula, certo? Todos esses termos, eles vão estar presentes nas próximas aulas, como, por exemplo, cromossomos homólogos. Vocês não podem sair dessa aula sem saber o que é cromossomo homólogo, tá? É um termo extremamente importante que vai acompanhar durante nosso ano inteiro aqui, tá bem? Então vamos começar com o principal, né? O primeiro que eu separei aqui para vocês, material genético. Quando a gente fala em genética, a gente vai pensar imediatamente no nosso DNA. O nosso DNA é o material genético, tá bem? E tem um parceirinho dele ali, que o pessoal esquece dele, que é o RNA, tá? A diferença dos dois, visualmente, eu não vou falar muito sobre a diferença, tá, pessoal? Isso aqui a genética é dividida em duas partes. A genética clássica, que a gente vai ver hoje, e a genética molecular. A genética molecular, nós vimos lá em Biologia 1. Vocês vão ver, né? Lá em Biologia 1. E eu não vou detalhar muito bem aqui. Se você lembra lá do primeiro ano, a gente estuda lá em citogenética, citologia, citogenética, esses termos aqui de DNA e RNA. Caso você não lembre, não se preocupe. Em Biologia 1, nós vamos ver isso aqui com mais detalhes. Mas a principal diferença visual aqui, tem uma outra que eu vou falar mais pra frente, é a dupla hélice do DNA, essa imagem aqui que vocês conseguem observar bem. Ela é bem famosa, um monte de gente gosta de tatuar essa imagem aqui, né, algo parecido com isso. E o RNA, ele possui apenas uma camada só, ou melhor, uma hélice só, tá bem? Então, a diferença dos dois estão aí. Mas o que é esse DNA, né? O DNA e o RNA é um conjunto de ácidos nucleicos, né? O que são esses ácidos nucleicos? Calma, gente. Não vamos nos apavorar. Isso aqui a gente vê em Biologia 1 também. Ácidos nucleicos, ele é um grupo orgânico, um grupo funcional presente no nosso corpo, um grupo orgânico que tem carbono e hidrogênio, né? Então, se ele é orgânico, ele vai ter carbono e hidrogênio, que é completamente importante para a nossa... é completamente vital para a nossa vida, certo? Então, eles são um polímero, né? O polímero significa uma macromolécula, uma molécula grande, né? Que vão conter nucleotídeos. Nossa, Lucas, só tem nome complicado. Você falou que hoje ia ser conteudista, mas eu não sabia que seria tanto. Mas vamos com calma, pessoal. Isso daqui é só para a gente relembrar, tá bem? Ácidos nucleicos é um grupo funcional orgânico, presente no nosso corpo, principalmente no nosso DNA. Ele é um polímero, significa que ele é uma grande molécula que contém nucleotídeos. Nucleotídeos também é um grupo funcional que vai apresentar um fosfato, que é esse daqui, ó, amarelo. Vocês podem lembrar da aula de química também. Vai apresentar também um açúcar, um carboidrato, né, que no caso se chama pentose. Pentose porque tem 5 carbonos, tá? Forma esse pentágono aqui. E uma base nitrogenada, né? Tem um grupo amina aqui, também lá na química, tá bem? Então o nucleotídeo é isso, é um conjunto desses 3 grupos químicos aqui que formam o nucleotídeo, tá? Então não precisa se preocupar. É um grupo orgânico, ácido nucleico, que nada mais é que um polímero, uma molécula grande. Vocês podem ver aqui que é uma molécula grande. Precisa de 3 grupos, tá vendo? E o nucleotídeo que vai ter o fosfato, açúcar e a base nitrogenada, ok? Então isso é o DNA. Isso, né, molecularmente falando, isso é o DNA. Só para finalizar essa parte de revisão de genética molecular, a base nitrogenada é a mais importante de todas
também vai diferenciar o DNA do RNA. O que a gente vê de diferente aqui? Uma das bases nitrogenadas, a timina, não está presente no RNA. Né? No RNA temos a uracila, ok? Nessa imagem aqui agora completa, a gente consegue perceber isso. Aqui no DNA, eu não tenho nenhuma uracila, que é esse rosa aqui. Vocês podem perceber que não tem rosa aqui. Em contrapartida, lá no RNA, eu não vou ter nenhuma molécula em azul, certo? Então é outra diferença fundamental de DNA para RNA. Só a título de curiosidade mesmo, para a gente finalizar essa parte de material genético, DNA, tá em inglês aqui, mas dá para a gente traduzir de forma bem tranquila. É desoxirribonucleico, tá bem? DNA significa ácido desoxirribonucleico. E o DNA significa ácido ribonucleico, certo? Então anota aí tudo isso que eu falei, tá, pessoal? Principalmente as diferenças, que isso vai ajudar vocês a relembrar os conceitos da biologia 1 da genética molecular, tá bem? Agora vamos concluir outro conceito, que é os cromossomos, né? Os cromossomos têm tudo a ver com o DNA. Olha só que interessante essa imagem aqui, à direita de vocês, né? Eu tenho esse aqui, um cromossomo, tá? Ele tá bonitinho aqui. E se, imagina que ele fosse um novelo de lã, e eu puxasse o fio, fosse desfiando ele, desfiando ele, desfiando ele até o máximo que eu pudesse. Eu iria encontrar o DNA, essa fileirinha bem fina comparada ao cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é que o DNA condensado, é a longa sequência de DNA condensado dentro do núcleo da célula, correto? Aqui a gente pode ver uma célula, pode ser uma célula do nosso corpo. Nossas células são nucleadas, né? Então significa que a gente nós somos seres procariontes ou eucariontes? Quem lembra aí, né? Tenta responder sem o spoiler. Quem pensou em eucariontes está correto. Então, eucariontes possuem núcleo em suas células. Então, o núcleo, o que serve o núcleo, né? Para proteger uma coisa importante. O que é importante? Né? A nossa informação, o nosso DNA. Está lá dentro do nosso DNA. Os cromossomos estão no núcleo porque eles são, né, essa longa camada de DNA. Certo? E também, antes de eu passar para o próximo slide, os cromossomos vão inserir os genes, né? Eles estão inseridos os genes. Todos os nossos genes, todas as nossas informações estão dentro do nosso cromossomo, tá? A gente vai falar de genes mais para frente, pode ficar tranquilo. Agora, um conceito, talvez um dos mais importantes dessa lista, é o conceito de cromossomos homólogos, tá, pessoal? A palavra homólogo, eu vou até colocar aqui, ó, que agora a gente tem uma tecnologia muito legal, que é eu poder escrever para vocês aqui. Eu ainda não consegui ligar a câmera, tá, gente, para vocês poderem me ver, mas escrever aqui eu já consegui. Então, cromossomos homólogos significa mesma origem. Vou tirar ele daqui para não atrapalhar a imagem. Então, homólogo significa... Onde que eu posso pôr aqui, ó? Para não... Eu apago depois. Homólogo significa mesma origem. Ok, pessoal? Então, anota aí. Mesma origem. E eles sempre vão estar pareados, um do lado do outro. Se ele é homólogo, eles vão estar pareados. Eles têm a mesma origem, porém, eles têm funções distintas, né? Não quer dizer que eles têm a mesma função. Eles têm a mesma função, mas eles vão possuir a mesma origem. Ele veio do pai, um veio do pai, vamos dizer que esse verde aqui veio do pai, e o outro veio da mãe. Imagina que isso aqui é uma célula do seu corpo, tá? Qualquer uma que fosse, uma célula do seu corpo. Uma vai vir do seu pai, né? Um cromossomo vai vir do seu pai e outro vai vir da sua mãe. Significa que cromossomos homólogos, né? Eles vão ser correspondentes e cada cromossomo, né,
que está presente no espermatozoide vai encontrar o seu outro correspondente lá no óvulo no momento da união dos gametas, tá bem? Então, aqui, ó, tem uma diferença, os dois são homólogos, só que aqui esses cromossomos estão duplicados, tá? Não é outro cromossomo aqui não, tá, gente? Aqui é uma cromátide a mais, significa que ele duplicou, tá bem? Então, isso é muito importante, vai ter uma pegadinha lá para vocês logo à frente, para vocês não se confundirem, ok? Então, cromossomos homólogos, eles vão estar sempre pareados, um do lado do outro, um vai vir do pai e outro vai vir da mãe. Isso porque nós somos indivíduos diploides, ok, pessoal? Então, sempre vai vir, né? O nosso genoma é composto por cromossomos oriundos dos nossos genitores, né? No nosso pai, da nossa mãe. Continuando, agora eu não consigo... consegui. Vamos lá? Ok. Imaginamos, né? Vamos relembrar o dia mais feliz da sua vida, eu te garanto que foi o dia da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Se não fosse isso, os outros momentos felizes não iriam acontecer, tá? Então, nós somos seres diploides, significa que metade dos cromossomos que você tem veio do seu pai e a outra metade veio da sua mãe. Nossos gametas possuem 23 cromossomos, tá? Então, isso eu coloquei N igual a 23. E quando eles se unem, formando o zigoto, a gente se torna um ser diploide, 2N igual a 46. Porque ele pega esse 23 do pai e 23 da mãe e se une, tá bem? Então, nós temos um total de 46 cromossomos em todas as nossas células, tá bem? Com exceção das células gaméticas, que vão ter metade. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Só um detalhe, tá, gente? O espermatozoide não é grandão desse jeito, não. Só coloquei essa imagem para ilustrar. O óvulo vai ser milhares de vezes maior do que o próprio espermatozoide, certo? Então, vamos continuar aqui. Só a título de curiosidade, nós temos 46 cromossomos, 23 pares, tá bem? 23 pares. Sempre, olha só, vou pegar esse maiorzão aqui, o primeiro, um vai vir do seu pai e outro vai vir da sua mãe. Sempre vai ser assim, tá? O X e o Y são os cromossomos sexuais, tá bem? Se você é uma menina, você tem um cromossomo o duplo X, né? Um cromossomo X aqui e um outro X aqui. Né? Se você é um menino, você vai ter um X e Y. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, tá? Só a título de curiosidade. Então, esses são todos os nossos cromossomos e eles vão estar sempre em pares, porque nós somos indivíduos diploides, ok? Continuando. Agora sim, um conceito muito importante, o conceito de gene. O gene, pessoal, é um pedaço do DNA. Pode colocar assim, pedaço, fragmento do DNA. Ele é fragmento específico, né? Vamos supor que aqui é um cromossomo. A gente separou aqui. E ele está, ó, pareado aqui. Então, ele é um cromossomo homólogo, né? Então, aqui, ó, o cromossomo, vamos supor que essa parte verdezinha que eu separei aqui para vocês determina a cor do olho. Ali vai conter informações essencialmente importantes que vão determinar a cor do seu olho, certo? Aqui no vermelhinho vão conter informações essencialmente importantes que vão determinar o seu tipo sanguíneo. E assim por diante. Vamos supor que aqui, essa parte aqui embaixo vai determinar se você vai ter uma doença ou não. Olha só que importante é o gene, né? Isso aqui eu estou falando de cromossomos, né, altos, vou usar esse termo não, né, mais para frente a gente usa, uns cromossomos das células do nosso corpo, somáticas, né? Se eu pegar os cromossomos sexuais, o X e o Y, por exemplo, eu vou conter informações que vão determinar características de homem ou mulher, né? Porque ele vai separar a distinção
biológica dos gêneros, ok, pessoal? Isso a gente pode ver mais para frente, né? Tanto é que algumas alterações nesses genes sexuais, esses cromossomos sexuais, podem afetar diretamente no sexo do indivíduo que a gente está tratando, tá bem? Isso a gente vai ver mais pra frente, lá em heranças ligadas ao sexo, e isso também é bastante interessante, bastante legal. Ok, pessoal, vamos continuar. E agora a gente tem um termo que a gente vai usar bastante também, que é o alelo, tá? Alelo é muito parecido com o gene, né? Ele é a variação dentro do gene. Se eu tenho aqui um gene que determina a cor do olho, eu vou ter no outro cromossomo homólogo a ele, tá vendo que eles estão pareados, então são cromossomos homólogos, a variação desse gene. É aquele lance do azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho que a gente escuta, não é? Então ele vai variar. Se o cromossomo do meu pai é azão, o da minha mãe pode ser azinho, né? O alelo pode ser diferente. Em outros casos, ele pode ser igual. Se o do meu pai é azinho, o da minha mãe pode ser azinho também. E para finalizar, se o cromossomo do meu pai é azão, o da minha mãe também pode ser azão. Né? Isso vai depender de cada característica, de cada função que o gene vai apresentar. Tá bem? Então, alelo é essa variação do gene. Certo? E o locus, só para finalizar, o locus também é um conceito que a gente pode estar utilizando, que é o lugar onde esse gene escolheu ficar, né? Esse é o lugar que ele ocupa. Vamos supor que essa porção aqui do gene, né, no cromossomo, que o gene ocupa, eu chamo ele de locus, tá? Tem um acento aqui que eu acabei não colocando, não se preocupem, tá bem? Então essa região aí onde o gene vai ocupar no cromossomo. Então a gente já passou por todos esses conceitos, certo? Ficou confuso com algum? Volta, pausa, printa. Ainda está confuso? Pode me perguntar, sem nenhum problema, seja nas redes sociais, seja no e-mail ou lá na nossa plataforma do Google Classroom. Certo, pessoal? Eu não vou hesitar em responder, eu costumo responder bem rápido, tá bem? Vamos continuar? Ah, lembra que eu falei que tem uma pegadinha? Tomem cuidado, pessoal. Risco de pegadinha. Adoro colocar essa frase no meu slide. Então, quando aparece, bastante atenção. Vamos seguir? Olha só que interessante. Diferença de cromossomo homólogo para cromossomo não homólogo. Olha só, como é que eu sei que esse camarada aqui é cromossomo homólogo? Porque ele é de cor diferente? Não, eu posso colocar eles aqui da mesma cor, né? Para enganar vocês. Aqui é só para a gente lembrar. Às vezes o mouse some, vamos lá. Cromossomo homólogo, eles vão estar sempre pareados, tá bem? Aqui ele não está homólogo, ele apenas duplicou. Ele estava simples, ele duplicou. É um cromossomo apenas. Ele não está homólogo, ele não está pareado com ninguém. E isso aqui que eu estou vendo é uma cromátide, né? Não é um cromossomo pareado com ele. Esse aqui não veio da minha mãe. Esse aqui não veio do meu pai. Ele é o meu ainda, tá? Agora, os cromossomos homólogos sempre vai ter uma origem paterna e outra origem materna, seja ele duplicado ou não. Eles têm que estar pareados, um do ladinho do outro, certo? Então vamos relembrar. Onde que está a pegadinha nisso tudo, né, Lucas? Você falou que tem pegadinha aqui, não vi nenhuma pegadinha, isso tudo você já falou. Tá bem, então vamos lá. Se eu tenho um cromossomo aqui, ó, e ele vai duplicar, o mesmo lado que tem aqui vai ter do lado de cá, certo? Então esse lado está correto. Mas se eu pego esse cromossomo e duplico, é impossível eu transformar isso. Eu já vi gente fazer isso na minha prova. Eu já vi isso cair em questões de provas importantes também, né? Que a pegadinha estava aqui. Acharam que isso aqui era um cromossomo homólogo, mas não é. Isso aqui é impossível um cromossomo do mesmo lado ter uma variação no alelo aqui, tá? É o mesmo cromossomo, tá bem? Ele só está duplicado. Então eu não posso ter um cromossomo de alelos diferentes, tá
Bem? Então isso aqui está incorreto. Não caiam nessa pegadinha. Tá bem? Agora, acabei dando um spoiler sem querer. Vamos olhar aqui. Isso aqui está correto, porque eles são cromossomos homólogos, estão pareados, né? Cromossomos pareados, ambos estão corretos. E vamos tentar lembrar aqui qual que vai ser do lado de cá. É azão ou azinho nesse daqui? É azão, porque é o mesmo cromossomo, não pode ser diferente. E do outro lado, é azão ou azinho? Azinho. Tá bem, pessoal? Vai ter que ser azinho, não pode ser outra coisa. Então, ambos estão corretos. Agora, pessoal, vamos falar sobre a genética propriamente dita. Se nós vimos a pegadinha, nós vimos os termos que nós iremos utilizar nas próximas aulas. Agora é hora de aplicar esses conceitos, aplicar tudo que a gente aprendeu para compreender a nossa genética propriamente dita, tá? A genética molecular é diferente da genética clássica, tá bem? A molecular a gente viu basicamente ali no conceito de material genético, e vocês vão ver com mais detalhes lá em Biologia 1. E a genética clássica, também conhecida como genética mendeliana. Esse camarada que vocês estão vendo à direita de vocês é o Mendel. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? O Mendel, ele é conhecido como o pai da genética. Eu coloquei entre aspas aí, porque não significa que ele sabia genética, né? Ele, na verdade, ele nunca usou esse termo. Ele jamais imaginou que iria descobrir uma ciência tão importante que é a genética. Ele descobriu os conceitos todos, porém ele nunca foi um geneticista, por exemplo, né? Ele era um matemático, ele era um botânico, ele conhecia muitas ciências e acabou descobrindo a genética através dos seus experimentos, né? Ele era um monge, ele foi para um monastério bem jovem e lá ele conseguiu estudar, se tornou professor de ciências naturais e ele se interessava bastante para a área da biologia, especialmente das plantas, né? Então ele era muito dedicado à área dos vegetais. Então ele se tornou um botânico muito importante, né? Além disso, né, ele era um conhecedor de diversas áreas do conhecimento. Ele era meteorologista também, né? E aplicava esses conceitos matemáticos em todas as ciências que ele acabava estudando. Ele ficou conhecido por realizar experiências com ervilhas, né? Ele tinha lá na hortinha do monastério, que era bem grande, que ele vivia lá no Império Austro-Húngaro, né? A região hoje que é a República Tcheca. Ele ficou conhecido por fazer experiências com ervilhas. A espécie de ervilha que ele tratava tinha variações de cor verde e de cor amarela. Ele observava que as espécies eram iguais, eram idênticas entre si, porque eles conseguiam realizar cruzamentos entre elas. Então, ele observava que as ervilhas amarelas sempre eram amarelas e as ervilhas verdes sempre davam ervilhas verdes. Então ele ficou curioso, ele começou a manipular essas ervilhas. Ele falou: o que será que acontece se eu misturar os gametas da ervilha verde com a ervilha amarela? O que acontece? Ele fez esse cruzamento e gerou diversos descendentes, né? Só que ele observou que ao cruzar uma ervilha verde com uma ervilha amarela, ele obteve 100% das ervilhas amarelas. Ele ficou muito intrigado com isso. Ele não conseguia compreender o motivo disso. Ele imaginava, né, que poderia ter as ervilhas das duas cores. Ele imaginava que poderia ser metade amarelo e metade verde. Então ele observou que alguma coisa fazia para as ervilhas amarelas dominarem esse
esse cruzamento, né? Se sobressair em relação às ervilhas verdes. Então ele não ficou por isso mesmo, ele continuou pesquisando. Então ele chamou a primeira geração, né? Eu vou chamar ela de F1, ele chamou a primeira geração, que ele cruzou a ervilha amarela com verde, de F1. Então ele esperou essas ervilhas crescerem, ele plantou essas ervilhas com essas sementes e realizou o que a gente chama de autofecundação. Pegou essa F1, tá bem? E cruzou de novo, quando elas estavam em idade de reprodução. E cruzou novamente. Ao cruzar as duas ervilhas amarelas da F1, é daqui, tá, gente? Ele obteve um resultado diferente. A ervilha verde, apareceu novamente. Então ele obteve uma proporção de 75% das ervilhas amarelas e 25% das ervilhas verdes. Ele ficou enlouquecido. Ele falou, como que isso é possível? Eu cruzo amarela com verde, dá só amarela. Eu cruzo amarela com amarela, aparece uma verde. O que está acontecendo nesse experimento? Né? Ele foi investigar isso mais a fundo, né? Ele observou que quando ele cruza linhagens puras, pessoal, puras aqui era para ele, tá, gente? Esse termo não está usando muito. Então, linhagens puras significa que há muito tempo ele só cruzava ervilhas amarelas com amarelas, né? Isso a natureza fazia por si próprio. E as verdes só com as verdes, então elas eram puras. A partir do momento que ele manipulou, ela não se tornou puras mais, elas se tornou híbridas, né? Ele juntou uma com a outra. Então, quando ele cruzou essas duas linhagens puras, ele obteve os resultados diferentes ao longo das gerações, certo? Ele percebeu que uma característica dominava, olha esse nome, vocês já devem lembrar, quem já estudou genética lembra, sobre a outra. Olha só, vou chamar essa característica pura amarela aqui de azão, tá? Vocês podem ver em alguns livros de vezão também, tá? E ele chamou outra linhagem pura, verde, de azinho. O resultado foi esse daqui. Temos o quadro de Punnett aqui do lado, que é muito fácil de fazer, pessoal. Na hora da prova vocês podem fazer rapidamente. Tem um outro jeito que na próxima aula eu vou explicar para vocês ganharem tempo, para andar mais rápido, tá? Mas esse aqui é o quadro mais fácil. Eu pego os alelos da mãe e os alelos do pai e coloco um do lado do outro aqui. E faço o cruzamento. Azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho. Como se fosse aquele joguinho do Batalha Naval, tá? Então, 100% das ervilhas eram azinho. Ele descobriu que esse azão, a presença desse azão, era suficiente para inibir a cor desse azinho. Então, quem sobressaía era a ervilha amarela. Olha que interessante, né? Agora, a gente consegue perceber aqui, nesse quadro um pouco mais didático, né, que o que acontece. Tá vendo? A cor amarela vai se sobressair, vai dominar, né? Ela é uma característica dominante em relação à cor verde. Então, mesmo que tenha o alelo para a cor verde aqui, quem vai garantir a cor é amarela, tá bem? Essa é a característica dominante. Então, uma dominância completa aqui, onde o alelo azinho, né, a característica do alelo azinho, desaparece nessa geração. Quando eu faço o segundo cruzamento, a característica aqui sumiu, ok? Vamos dizer que ela entrou de férias, ok? Quando a gente fala, tem um outro termo para quando entra de férias, né? Recesso. Recessivo. Assim que surgiu a palavra recessivo, a gente vai ver para frente o que significa. Então, ela sumiu, ela entrou de férias. Ela vai ressurgir na segunda geração, na F2. Essa daqui é F2, tá, gente? Acabei não colocando ali, mas essa daqui
que eu estou circulando aqui, é a F2. Eu fiz esse cruzamento, essa autofecundação. No quadro de Punnett, a gente pode observar que quando eu cruzo azão com azão, eu tenho azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Outro amarelo. Azão com azinho, outro amarelo. Olha esse aqui, azinho com azinho. As duas características que vão determinar a cor verde. Então, por isso que a cor verde aparece novamente nesse cruzamento. Então, ele descobriu a genética através disso, né? Existe uma característica que prevalece sobre a outra, ok? E a partir disso, ele criou a primeira lei de Mendel, né? As características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, aos quais se separam na formação dos gametas. Gente, ele não sabia o que era gene, ele não sabia o que era cromossomo, ele não sabia o que era cromossomo homólogo, ele não sabia nem o que era genética, mas ele sabia que essas informações eram caracterizadas por pares de fatores. Olha os cromossomos homólogos aqui, né? As características, os genes, né? Eles vão se separar, né? Os alelos se separam na formação dos gametas. É um do pai e outro da mãe. Mesmo sem saber o que é genética, ele teve essa descoberta incrível que foi importante para ciência como um todo, para a genética clássica como um todo. Agora temos uma listinha novamente aqui para nós finalizarmos tudo com grande maestria. Esses são termos que nós vamos utilizar também e são termos que tem que estar bastante sedimentado na mente de vocês, assim como aqueles outros que a gente viu no início da aula, certo? O primeiro de todo é a diferença entre homozigoto e heterozigoto, ok? O homozigoto ele é caracterizado por alelos iguais. Olha essa imagem aqui que a gente já viu antes. Quando eu trato de alelos iguais, azão, azão ou azinho, azinho, eu estou tratando de homozigoto. São aqueles indivíduos, né, que o Mendel chamou de puros, né, que tem aquela linhagem pura, podemos dizer, né, que era utilizado naquela época. E o heterozigoto seria a linhagem híbrida, quando você une um com o outro, tá? Ele é caracterizado por um gene com alelos diferentes em seus cromossomos homólogos. Essa imagem do meio aqui revela isso. Eu tenho um cromossomo homólogo aqui e eles possuem alelos diferentes, tá? Eles não são iguais. Então, a palavra hétero, de diferente, está caracterizando o indivíduo heterozigoto, tá bem? Então, essa é a diferença. Homozigoto para heterozigoto. Homozigoto igual, homo igual, hétero diferente. Vamos continuar? Gene dominante e gene recessivo. Eu vou usar bastante essas palavras. O gene dominante ele vai expressar a característica que vai se sobressair. Lembra da amarela? Quando eu cruzo os dois, né, eu vou ter azão, azinho. Qual foi a característica que sobressaiu? Foi a cor amarela. Então, significa que a presença do azão vai dominar sobre a presença do azinho. Então, o verde não vai aparecer aqui. O verde ele vai ser um recessivo porque ele só vai aparecer na ausência do gene dominante. Tá vendo? Eu não tenho azão aqui. Se eu não tenho azão, significa que esse gene é recessivo. Certo, pessoal? Então, dominante, recessivo. E para finalizar os termos, eu tenho fenótipo e genótipo. O fenótipo é uma característica que o gene vai expressar. Tá? Geralmente é a característica que eu observo, que eu consigo ver a olho nu. Nem sempre, tá, gente? Mas é o que eu observo, por exemplo, aqui, essa imagem que a gente já viu. A cor do olho é um fenótipo, é a característica que está sendo expressa pelo gene. Tá? Eu consigo ver a cor do olho, eu consigo ver a cor do cabelo, eu consigo ver o crescimento, né? O tamanho da pessoa. Ah, mas Lucas, eu não consigo ver o tipo sanguíneo, ele é um genótipo? Olha, o tipo sanguíneo, se ele é A, se ele é O, se ele é B, se ele é AB, ele é o fenótipo, ele está sendo expressado, tá bem? Agora, genótipo é a constituição genética.
tá bem? Um do pai e outro da mãe. O genótipo vai ser azão, azinho, azão, azão, bezão, bezinho e assim por diante, tá? Ele vai ser a constituição genética, sempre do pai e da mãe. Eu não consigo ver o genótipo, tá? Eu só consigo representar ele através das letras dos alelos, tá bem? Então, a diferença entre fenótipo e genótipo. Para finalizar, pessoal, né, agora estamos finalizando a aula, 2 termos que sempre caem em provas. A gente pode fazer até um exercício, vou ver o tempo da aula aqui, que vai pedir a proporção fenotípica e a proporção genotípica deles, tá? A gente está finalizando a aula, 40 e poucos minutos. Proporção fenotípica, pessoal, é a quantidade de características diferentes que o cruzamento vai gerar. Quando a gente trata de genética, quando a gente trata da primeira lei de Mendel, a gente vai assumir sempre o cruzamento entre heterozigotos, tá bem? Quando eu vou gerar esse cruzamento aqui, esses indivíduos aqui que irão ser gerados. Ok? Então, qual é a quantidade de características que foram expressas nesse cruzamento? A gente viu aqui que gerou 3 indivíduos amarelos, tá vendo? 3 amarelos e 1 verde. Então, a proporção fenotípica, o famoso PF, é 3:1, ok? Então, a proporção fenotípica da genética, da primeira lei de Mendel, quando a gente trata de genética mendeliana, a primeira lei de Mendel, a proporção fenotípica é 3:1, sempre, tá, gente? Na primeira lei de Mendel, sempre é 3:1. E a genotípica? A genotípica é a quantidade de genótipos diferentes que o cruzamento gerou. Olha só que interessante. Eu tenho um azão, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho. Então, a proporção genotípica é 1:2:1. Certo, pessoal? Coloquei aqui de cores diferentes para vocês observarem a quantidade de genótipos diferentes que esse cruzamento proporcionou. Então, a proporção genotípica para um cruzamento da primeira lei de Mendel sempre vai ser 1:2:1. Tem diferença, professor? Tem. Quando a gente vê a segunda lei de Mendel na próxima aula, vocês vão ver que essa proporção genotípica e a proporção fenotípica podem variar, tá bem? As variações da segunda lei sempre vão estar variando nos cruzamentos, certo? Na próxima aula, a gente vai ver isso com alguns detalhes. Eu vou tentar trazer um exercício aqui para vocês. Está em algum lugar aqui. Olha só. Vamos tentar fazer esse exercício? Em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores roxas, olha a palavra pura aqui, com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% de flores roxas em F1. Olha só, 100% das plantas de flores roxas foram apresentadas na F1. Então, quem que é dominante? A cor roxa, não é? A cor roxa é dominante. Significa, pessoal, vou colocar aqui para vocês, vou tentar, né? Onde que tá? Ok. Que obteve um cruzamento assim, ó. Vamos colocar azão. Azão cruzou com azinho. E 100% dos cruzamentos foram assim, né? Foi assim o nosso resultado, ok? Levando em consideração que o experimento obedece à primeira lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e brancas representem uma proporção de quê? Né? Eu acabei de falar para vocês a resposta. Qual que é a proporção fenotípica para um cruzamento da primeira lei de Mendel? Ah, eu não sei, professor. Não lembro. Se você não decorou, não tem problema, não precisa decorar. Biologia quase sempre não é decoreba. Você pode pegar aqui realizar a autofecundação novamente. Ok? Eu pego o cruzamento da F1 e faço de novo. Quando eu cruzo esses indivíduos, eu vou ter um azão, 2 azão-azinho e 1 azinho. Esses 3 aqui vão ser roxos, porque a flor roxa, ela é dominante. Olha, dá para até colocar a cor aqui. E esse daqui
vai ser branco. Eu não vou colocar branco porque o fundo é branco. Vou colocar vermelho. E não, ele muda tudo. Não tem problema. Qual que é a proporção então, pessoal? 3 flores roxas para uma flor branca. Então a resposta é letra D, ok? Então essa é a nossa resposta. Certo, pessoal? Eu vou finalizar a aula aqui. Eu agradeço demais vocês. Vocês podem estar me contatando pelo Instagram, pelo e-mail, pela plataforma do Google, a forma que vocês quiserem, ok, pessoal? Eu gosto bastante desse tema, não vou hesitar em responder a vocês caso surja uma dificuldade, tá bem? Então, estudem bastante, não desanimem, fiquem em casa, usem bastante álcool gel, se precisar sair de casa, usa máscara, mas tentem ficar em casa o máximo de tempo possível, estudando o máximo de tempo possível também, se dedicando para conseguir uma boa nota no Enem, certo? Estou gravando essa aula no dia 24 de maio, não sei como é que está a situação de adiamento do Enem, de inscrições, eu vi uma notícia que a inscrição vai ser até o dia 27, então se você não fez a inscrição, ainda dá tempo, corre lá e vamos esperar as novas notícias para ver se o Enem tem adiamento ou não, tá bom? Fiquem com Deus, até mais e tamo junto. Abração.